Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o Evangelho e vamos todos abrir em Lucas, capítulo 5 e versículo 5. Novo Testamento, Evangelho relatado por Lucas. Lucas é o terceiro evangelho, é o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 5 e versículo 5 também. Verifica se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. E se você notar alguém perto de você sem o evangelho, se aproxime dessa pessoa e mostre o local da leitura. Novo Testamento, Evangelho relatado por Lucas, capítulo 5, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vou ler outra vez. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Quem crê que Deus vai falar conosco hoje? Desocupe as tuas mãos, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera e mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte e glorificar bem alto. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, a tua palavra agora será pregada. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia, ó Pai, a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Toma seu assento, por favor. O Senhor Jesus costumava pregar a palavra nas sinagogas de Israel. Para você que não sabe, uma sinagoga é uma pequena congregação judaica, como se fosse uma igrejinha judaica. Nas sinagogas, os judeus se reúnem principalmente aos sábados para estudar a Torá, que é a lei de Moisés, cantar louvores, enfim, eles fazem ali um culto. E quando Jesus começou o seu ministério, ele inicialmente começou pregando nas sinagogas. E a pregação de Jesus, diz o Evangelho, que era muito diferente da pregação dos rabinos, dos escribas. As pessoas comentavam umas com as outras dizendo: esse homem, ele prega com autoridade. A gente sente algo diferente quando ele prega. Não é como a pregação dos escribas. E aí as pessoas que ouviam a pregação naquela semana, quando chegava na outra semana, traziam outros e outros para ouvir a pregação. Dentro de pouco tempo, as sinagogas se tornaram pequenas demais para o ministério de Jesus. Já não cabia mais dentro da sinagoga. E isso era um problema, porque as pessoas que vinham, elas queriam ouvir a pregação. Só que não cabia mais. Olha que coisa maravilhosa. Queriam ouvir e não tinha espaço. É maravilhoso a gente ver uma igreja cheia a ponto de ainda não caber dentro, né? Ontem nós inauguramos uma igreja da Paz e Vida aqui no estado da Paraíba, na cidade de Bahia, que fica aqui na Grande João Pessoa. E eu preguei a palavra lá e quando terminou a reunião eu perguntei para um pessoal que faz a obra comigo, tinha umas 10 pessoas lá fora? E aí me disseram, 10?
Pastor, eu contei 39 pessoas de pé do lado de fora da igreja, que não conseguiram entrar, mas ficaram lá o culto todo ouvindo a palavra, de pé do lado de fora. Isso é maravilhoso, né? Isso é a prova de que as pessoas ainda têm fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eu consegui pregar para essas pessoas que estavam do lado de fora por causa do sistema de som. Então, mesmo estando do lado de fora, elas me ouviam. Mas no caso de Jesus, isso não era possível. Ele não pregava com um equipamento de som. Então, quem entrava na sinagoga ouvia. Quem não entrava, tinha que voltar para casa sem ouvir a pregação. Então, foi por causa disso que Jesus deixou de pregar nas sinagogas e começou a pregar na praia. Porque na praia cabem milhares de pessoas. Até hoje, quando quer se fazer um grande evento, se faz nas praias, né? Está aí a praia de Copacabana, que é show e de vários tipos, se faz lá até a virada de ano. Aqui no Nordeste, a praia de Iracema, lá em Fortaleza, também é muito utilizada para isso. E tem outras praias também. Aqui na Paraíba, eu não sei se tem alguma que tem shows. Tem? Tem qual? Busto de Tamandaré, tem show lá? Pois é, é um espaço aberto, é um espaço grande, então até hoje se usa isso. E Jesus gostava de pregar na praia. Engraçado ter algumas igrejas que dizem que na praia não é de Deus, né? Você já ouviu alguma igreja dizendo isso? Teve uma época aí que tinha igrejas que pregavam contra o cristão ir na praia, só o que faltava. Quem fez a praia não foi Deus? A gente tem que ir admirar e glorificar a Deus no lugar daquele. Claro que existem pessoas que dão mau testemunho. Mas se ir na praia não fosse de Deus, Jesus não pregaria na praia, né? É uma questão para você pensar. O fato é, Jesus está na praia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele não é mar, na verdade é um lago. Só que é um lago com 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. É muito grande. É possível navegar ali tranquilamente no Mar da Galileia. A Bíblia apresenta esse lugar com o nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Mar de Quinerete. 4 nomes diferentes para um mesmo lugar. Você vai ler no Evangelho essas variações de nomes, mas é sempre o mesmo lugar. E Jesus gostava muito de pregar ali, justamente por ele morar em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade portuária, construída ali às margens do Mar da Galileia. E naquele dia Jesus foi pregar no Mar da Galileia, ali na praia, e foi juntando muita gente para ouvir a pregação. Olha o versículo 1 aqui do capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Você vê, uma multidão o apertando para ouvir a palavra de Deus. Por aí você imagina quantas pessoas, né? Porque ele agora não está num lugar fechado, ele está numa praia. E mesmo assim tem uma multidão que o aperta. Então sabe o que eu imagino? Eu imagino que Jesus estava aqui, a multidão na faixa de areia. À medida que a multidão ia aumentando, as pessoas iam dando passinhos para frente. E Jesus dando passinhos para trás. E a multidão ia apertando Jesus e ele ia dando passinhos para trás para conseguir falar com todo mundo. Só que chegou uma hora que Jesus já estava com os pés na água. E a multidão apertando, querendo ouvir a pregação, e ele não tinha mais para onde ir. Foi a hora que Jesus pensou, e agora? Como é que eu vou fazer para pregar para todo esse povo? Esse povo está sedento para ouvir a pregação. E aí nessa hora Jesus olha para trás, e ele vê que no mar está alguns barcos, e num daqueles barcos está um que era o de Simão. Jesus já conhecia Simão nesse dia aqui. Simão ainda não era discípulo de Jesus, mas eles já se conheciam. Jesus até já tinha ido na casa do Simão, já tinha almoçado lá na casa dele. Foi naquele dia que Jesus curou a sogra dele que estava doente, mas o Simão ainda não era discípulo. Já conhecia Jesus, já tinha feito uma certa amizade com ele, mas ainda não tinha largado tudo para segui-lo. Tanto é que naquela noite Simão tinha trabalhado na pescaria. Mas como Jesus já conhece Simão, ele sente-se à vontade para lhe pedir um favor. Ele chega para o Simão na frente da multidão toda e diz assim: Simão, me empresta teu barco.
Se eu subir no teu barco, eu consigo ficar numa posição mais elevada e as pessoas vão me ver melhor e me ouvir melhor. É mais ou menos como eu aqui no altar. Eu estando em cima do altar, quem está na última cadeira me vê perfeitamente. Se eu estivesse embaixo, talvez não. Então é importante esse lugar mais alto. Jesus quer ficar num lugar mais alto para dar a visão para todas as pessoas e porque assim o vento propaga a sua voz com mais facilidade. O problema é que Simão tinha trabalhado à noite. Alguém aqui trabalha ou já trabalhou à noite? Levante a mão quem já. Já? Então me diga aí, depois de uma noite de trabalho, quando dá 7 horas da manhã e acabou o seu turno, o que é que você mais quer na vida? Ir embora dormir, né? Descansar. Isso se você trabalha à noite, você sabe que é assim. Agora imagine quando você trabalhou a noite toda e teve uma noite de trabalho muito conturbada, muito difícil. Além de cansado, você está emocionalmente desgastado. Foi isso que aconteceu com Simão. Eu vou te explicar como é que os pescadores trabalhavam. Eles iam pescar à noite, porque à noite as águas estão mais frias, os peixes nadam com mais tranquilidade, então são facilmente capturados. Até hoje no Mar da Galileia existem pescadores, e os pescadores pescam até hoje à noite. Saem para pescar à noite, quando chega de manhã, eles abastecem a cidade, os restaurantes, inclusive os turistas que vão para Israel, eles apreciam muito o peixe. Lá eles batizaram com esse nome, o prato no restaurante chama peixe de São Pedro. Você vai lá no restaurante que tem lá no Mar da Galileia, na hora do almoço eles oferecem esse prato. O dia que a gente for para Israel, você me paga um peixe? Hã? Combinado? Ou então eu te pago um peixe, a gente combina de ir, tá? Aí nós vamos fazer um passeio de catamarã no Mar da Galileia, e na hora da parada você vai comer o peixe que é pescado ali no Mar da Galileia. Tem peixe lá até hoje. E a lógica é essa: pesca de noite, vende de manhã e dorme de tarde. É assim que era a rotina de um pescador. Então o Pedro trabalhou a noite inteira. Pegou o que naquela noite? Nada. Além de cansado, ele está estressado, preocupado, frustrado. Ele sabe que vai voltar para casa de mãos vazias. E você sabe que Pedro morava com a sogra, né? Sabia disso? Pedro morava com a sogra. Eu fico imaginando o Pedro pensando assim: eu vou chegar em casa de mão vazia, minha sogra já vai ficar aqui no ouvido da minha mulher. Esse teu marido está aprontando, hein? Como é que passa a noite inteira pescando e chega sem nada? Minha filha, abra o teu olho. Não sei como é que era a sogra do Pedro, né? Talvez ela era uma sogra gente boa. O fato é que ele estava triste. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Não tinha peixe nem para almoçar naquele dia. Ele ia ter que passar na peixaria de alguém e comprar 1 quilo de peixe para almoçar, porque nem para o almoço ele ia ter. Que tristeza, né? Que decepção. E ele está lá lavando as redes, desiludido, triste. E Jesus pregando na praia, ele não está nem prestando atenção, que ele está só preocupado com os seus problemas. Aí chega Jesus na frente de todo mundo. Pessoal, me dá um minutinho aqui, deixa eu falar com o meu amigo. Oi, Simão, tudo bem? Simão, ei, Simão, deixa eu te falar. Estou aqui pregando para a multidão, só que está difícil de pregar, porque o pessoal que está lá atrás não está me vendo direito. Não tinha jeito de você me emprestar teu barco? Eu subo no barco e faço o barco de palanque. Tem como? Na frente de todo mundo. Você acha mesmo que Simão estava afim de fazer aquele favor? Você que já trabalhou à noite, você sabe o que ele queria? Ir embora dormir, descansar, porque na noite seguinte ele ia trabalhar de noite, novamente. Só que quando Jesus fez aquele pedido, e fez com tanta humildade, pediu com tanto jeitinho, Simão ficou sem graça de recusar. E a multidão inteira olhando, né? Se fosse só Jesus, talvez ele teria dito não, mas na frente de todo mundo, ele não quis passar como maldoso. Ele falou: tá bom, pode subir. Mas ficou pensando assim: agora que eu me enrolei mesmo, Jesus vai ficar a manhã inteira aí pregando. Porque aqui na Paz e Vida o culto tem 2 horas.
A gente canta, ora, prega, oferta, faz o apelo, faz tudo em 2 horas. Você acha que Jesus fazia um culto inteiro, do início ao final, com só 2 horas? Eu tenho palpite que a reunião da manhã não acabava antes do meio-dia. Eu acredito que Jesus pregava bastante tempo. Se é um simples pregador, prego 50 minutos, quanto tempo você acha que Jesus pregava? Pois é. Aí o Simão pensou, agora eu arrumei para a cabeça, estou cansado e vou ter que ficar aqui esperando. Mas fez uma gentileza, né? Deu a mão para Jesus, pois não, pode subir. E Jesus então, pessoal, agora vocês estão me vendo, né? Então vamos continuar. O reino de Deus é semelhante. Aí lá vai a pregação. É uma pena que a gente não sabe qual foi a pregação que Jesus fez naquele dia. Mas o que eu imagino é, Simão acabou de lavar a rede, sentou ali no cantinho e ficou lá. Agora eu vou ter que esperar ele acabar, esperar todo mundo ir embora para terminar de lavar minhas redes, ancorar o meu barco e guardar minhas coisas. Ele ficou lá. Enquanto ele ficou lá, ele ficou ouvindo a pregação da palavra. E eu quero que você aprenda 2 coisas que acontecem quando a palavra de Deus é pregada. Primeiro vai em Isaías 55, 11, e veja lá na palavra o que acontece quando a palavra de Deus é anunciada. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quer dizer que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Uma vez que sai da boca de quem está pregando, ela não cai por terra, ela não volta vazia, mas ela sempre produz o resultado. E se há uma palavra de arrependimento, qual é o resultado que vai produzir? Arrependimento. Se é uma palavra de salvação, vai produzir salvação. Se é uma palavra de cura, vai produzir cura. Se é uma palavra de libertação, vai produzir libertação. Se é uma palavra de provisão, vai profetizar provisão, vai acontecer provisão na vida de quem está ouvindo. A palavra de Deus não cai por terra e não volta vazia. Quem crê na palavra, levante a mão e diga glória a Deus. O que acontece quando a palavra é pregada? Ela vai e produz resultado. Se você repara, quando eu começo a pregar, eu peço para você aplaudir a palavra e oro dizendo, Senhor, que a tua palavra vá e produza resultado. Já reparou nisso? Estou citando Isaías 55, 11, quando eu faço essa oração. Mas no Novo Testamento a gente tem a informação de outra coisa que acontece quando a palavra é pregada. Veja Romanos capítulo 10, versículo 11. Quando a palavra de Deus é pregada, a pessoa que ouve a palavra de Deus, versículo 17, 10, 17. A pessoa que ouve a palavra recebe fé. Isso é outra coisa que acontece quando a palavra é pregada. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. À medida que a palavra vai sendo pregada, vai gerando fé no coração de quem ouve. Eu estou pregando agora, você está aí quietinho, prestando atenção, você não está percebendo nada, mas enquanto eu estou pregando, a fé está sendo gerada dentro do teu coração. E quanto mais vezes você ouve a palavra, mais fé você recebe. Por isso é importante você vir muitas vezes na igreja, venha domingo, venha quarta, venha sexta-feira, porque quanto mais você ouvir a palavra, mais fé você recebe. É importante você ouvir a palavra em casa também, pelo rádio, assistir pela internet, porque quanto mais você recebe a palavra, mais fé nasce dentro de você. O Pedro que ficou esperando lá, sentadinho, foi ouvindo a palavra. E aquela palavra foi enchendo o coração dele de fé, de esperança. Aquela tristeza, aquela preocupação, aquela frustração foi saindo de dentro dele e foi entrando uma fé de que as coisas iriam melhorar. Receba essa fé na sua vida e no seu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você está igual o Pedro naquele dia, triste, cabisbaixo, abatido. Talvez você está dizendo, pastor, o mês está acabando,
o primeiro trimestre do ano está acabando, as coisas ainda não engrenaram para mim, as coisas ainda não estão dando certo, eu estou preocupado com a minha vida financeira, estou preocupado com os problemas que eu tenho que resolver. Acalma teu coração, porque Jesus está contigo. Quando Jesus terminou o culto, horas depois, e dispensou a multidão, ficou só ele e o Simão no barco. Simão tinha feito um favor, e favor é assim, você não é obrigado a fazer. Mas se fizer, a pessoa que recebeu o favor também não tem obrigação nenhuma contigo. Porque foi um favor. Favor é assim. Você me faz um favor? Faço. Fez. O que eu falo para você depois? Muito obrigado. E só. Mais nada. É só um favor. O que era para Jesus ter feito agora que ele acabou o culto? Apertado a mão do Simão e ter dito assim: obrigado, você me ajudou demais, viu? Tchau. Só que Jesus é tão maravilhoso, é tão bondoso, é tão generoso, que sem que Simão tivesse pedido nada, preste atenção, Simão não pediu milagre nenhum, ele não pediu, mas Jesus entrou no barco dele e viu que no barco dele não tinha um peixe sequer. E Jesus, percebendo a preocupação dele, olhou e disse: Simão, cadê os peixes? Isso aqui não é um barco de pesca? Eu entrei no teu barco, não vi peixe nenhum, cadê os peixes? Ah, Jesus, essa noite o mar não estava para peixe não, eu joguei a rede para lá e para cá, virei o barco de frente, de trás, nada adiantou, não peguei uma piabinha, não peguei um lambarizinho, nada, essa noite foi ruim de pesca. Mas, a vida é assim. Depois, numa outra ocasião, eu pego peixe. Numa outra noite, quem sabe eu tenha mais sorte. Jesus poderia ter dito, paciência, né? Só que Jesus é aquele que faz milagres. Jesus olha para Simão e diz: você não vai voltar para casa de mãos vazias. Pega o teu barco, volte ao mar alto e lance a sua rede para pescar novamente. Vai lá. Pode ir. Agora. Que hora que você acha que já era essa, hein? Eu acho que já era lá pelo meio-dia. O pescador sabe que a hora boa de pescar é à noite. Justamente por causa da temperatura da água e da movimentação no mar. Então, tudo isso espanta os peixes. O Simão, que era pescador experiente, sabia que aquela ali não era a hora de pescar. Ele sabia. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter dito: Jesus, olha, eu sei que o senhor está querendo me recompensar, mas eu te fiz um favor. O senhor não me deve nada. Fique tranquilo. Eu estou aborrecido aqui, mas isso vai passar. Outro dia eu pego peixes. Não tem que se preocupar comigo. E outra, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não peguei peixe de noite, não vai ser agora, meio-dia, com sol quente, que eu vou pegar. E outra coisa, Jesus, leva mal não. A tua profissão é carpintaria, o senhor entende de madeira. Quem entende de peixe sou eu, que sou pescador. Agora não é a hora. Ele poderia colocar a razão. Ele poderia colocar a lógica na frente. Mas sabe o que ele decidiu colocar na frente? A fé. Porque ele ficou ali ouvindo a pregação, e quem ouve a pregação recebe o quê? Fé. Tanto é que o versículo que eu comecei a pregação, em Lucas 5, versículo 5, mostra claramente o que ele falou, e deixa claro que ele está agindo pela fé. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. A versão revista atualizada diz: sob a tua palavra lançarei a rede. Em outras palavras, ele está dizendo: não deu certo até agora, porque até agora eu estava trabalhando apenas com as minhas forças, mas agora eu vou lá e vou debaixo da tua palavra, e eu tenho certeza que vai dar certo. Levante a tua mão e receba isso. Até agora você tentou com as suas próprias forças, até agora você tentou com a tua própria habilidade, até agora você foi com a tua própria sabedoria, mas agora você vai debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, e aquilo que estava dando errado para você até agora, vai dar certo a partir de agora.
agora, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vai dar certo. Tenha fé. Agora, a fé sem obras é morta. Se Simão crer mesmo, o que ele tem que fazer? Pegar o barco e ir lá em alto mar. Contrariando a lógica, contrariando a experiência, contrariando a opinião de todo mundo, e fazer o que Jesus está mandando. Quer viver milagres de Jesus na sua vida? Haverão momentos que você vai ter que agir contra a lógica natural das coisas, contra o que todo mundo está dizendo, porque os outros pescadores vão olhar o Simão voltando para o mar, pleno meio-dia, e vai dizer: o que ele está fazendo nessa hora lá? Será mesmo que ele acha que vai pegar peixe? Quando você começar a agir pela fé, alguém vai te criticar, alguém vai te zombar, alguém vai escarnecer da sua fé, mas fique firme naquilo que Jesus falou contigo. Simão foi. E quando ele foi lá em alto mar, que ele falou: aqui é o ponto. Ele pegou aquela rede que ele já tinha lavado. Eu não sei se tem algum pescador aqui. Tem algum pescador de final de semana aí? Tem? Hã? Se bem que tivesse, você não ia levantar a mão para passar essa vergonha, né? Mas você faz ideia da complicação que é você abrir uma rede de pesca? As redes de pescadores são redes de arrasto, algumas chegam a ter 30 metros. É grande. Até para você jogar aquilo ali tem uma técnica, você tem que jogar ela assim, para ela abrir. E ela pega tudo que é porcaria que tiver lá, sujeira, dá trabalho para limpar aquilo depois. Ele já tinha limpado a rede, ele sabia que não tinha, mas ele crê tanto na palavra de Jesus que ele vai. E no alto mar, e ele joga a rede. E depois de jogar a rede, ele espera uns minutinhos para a rede baixar. E enquanto a rede está baixando, ele está pensando: seria tão bom se viesse peixe agora. Seria tão bom se a minha vida fosse diferente. O que passou na cabeça dele naquela hora? Não sei. Uma coisa eu sei: o Deus que deu ordem para os animais entrarem na arca quando Noé construiu, o Deus que deu ordem para os corvos levarem pão e carne para Elias comer no deserto, o Deus que deu ordem para um grande peixe engolir Jonas e levá-lo vivo até a cidade de Nínive, esse mesmo Deus deu ordem para um cardume inteiro, todo mundo para o lado do barco do Pedro. Quem crê que ele deu essa ordem? Os peixinhos que estavam lá escondidinhos debaixo das rochas subiram todos para aquela rede. E quando Pedro puxou, a rede travada, muito pesada, ele falou: não é possível. André, pega aqui, André. Era o irmão dele que estava lá no outro barco, no mesmo barco que ele. Puxa aqui. E foram puxando. E quando ele foi puxando e a rede foi subindo à superfície, aquele movimento nas águas, era muito peixe, era muito peixe. Era tanto peixe que ele ficou feliz da vida e começou a acenar para os seus sócios, Tiago e João, que estavam no outro barco. Aí vieram Tiago e João e chegaram junto do outro lado e jogaram a outra rede. E quando foram puxar, a outra rede também veio arrebentando de tanto peixe. Sabe o que Jesus fez? Ele fez com que um barco que estava vazio se mudasse para 2 barcos cheios, transbordando. Levante a sua mão direita para o céu. O que Deus tem para a tua vida em 2025 é vida transbordante. Chega de barco vazio. Deus tem vida transbordante para você. Aleluia. Versículos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Muito peixe. Eles chegaram na margem com muita dificuldade, porque era muito peixe, arrastando aquelas redes com muito peixe. E quando Simão chega diante de Jesus, que estava na praia sorrindo para ele, ele olha para Jesus de uma forma diferente do que ele olhava antes. Sabe por que Deus quer fazer milagres na sua vida?
Porque depois que você vê o milagre que Jesus vai fazer na sua vida, você vai ter uma visão diferente de quem é Jesus. Simão já conhecia Jesus. Mas como é que ele via Jesus até então? Ele via Jesus como um rabi, que é uma palavra hebraica para mestre. Tanto é que se você olhar aqui o versículo 5, ele fala com Jesus dizendo-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Ele trata Jesus como um mestre, como um professor, como alguém que fala bonito, que ensina as pessoas. Esta é a visão que Simão tem de Jesus. Mas depois de ver aquele milagre, ele já não chama mais Jesus de mestre. Vá agora de novo, lá no versículo 8, e veja como que ele trata Jesus agora. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se. Um judeu não se prostra diante de ninguém, em hipótese alguma. Quando Simão se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus, dizendo-lhe: Senhor, não mais mestre, e sim Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Você viu como a visão dele mudou? Ele agora não vê mais Jesus como um simples mestre, ele vê Jesus como Senhor, ele vê Jesus como Deus. Eu quero mudar a tua mentalidade acerca de Jesus. Se até hoje você viu Jesus como um homem iluminado, como um mestre, como um professor, como um cara super legal, não sei qual foi a visão que você teve de Jesus, mude essa mentalidade e enxergue Jesus como ele é. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Aí Simão se prostra diante de Jesus e ele reconhece o que ele é. Ele diz: ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Esse ponto de vista do Simão está correto? Sim e não. Quando ele diz, eu sou homem pecador, ele está correto. Porque de fato ele era um pecador. E todos vocês aqui, todos nós aqui, porque eu me incluo, todos nós aqui também somos. Todo mundo aqui, sem exceção de ninguém, é pecador. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23 e veja o que está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 23. Você pode até dizer, pastor, eu não concordo não, eu sou uma pessoa decente, honesta, trabalhadora, sou mãe de família, sou pai de família, nunca matei, nunca roubei, minha ficha é limpa, não sou pecador não, sou uma pessoa de bem. Você pode até ser um cidadão exemplar, só que diante de Deus você é um grande pecador sim. Está escrito em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Quem pecou? Todos. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo aqui é pecador. E Simão está se incluindo. Ele está dizendo, eu sou pecador. Onde é que ele está errado? Ele está errado quando ele diz, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E esse é o ponto que você precisa corrigir. Você é pecador? É. Mas não é porque você é pecador que Deus vai se afastar de você. Não é porque você é pecador que Deus não quer nada contigo. Pelo contrário. Esse Deus que você está servindo, Ele ama os pecadores. Não confunda. Ele não ama o pecado. O pecado ele odeia, mas os pecadores ele ama. Apesar de você ser um grande pecador, ele olha para você e diz, é você que eu quero, é na tua vida que eu tenho um plano, eu quero te salvar, eu quero mudar a tua história, eu quero transformar a tua vida. É isso que ele quer fazer. Pastor, mesmo eu sendo um pecador, Deus me ama? Ama. Mesmo eu sendo um pecador, Deus ainda me quer? Quer. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo você sendo um pecador, ele tem um plano na tua vida. E quando Simão falou, se ausenta de mim, Jesus olhou para ele e falou, não,
Você está enganado, eu não vou me ausentar de você de jeito nenhum. Pelo contrário, agora é que você vai andar mesmo comigo. Porque naquele momento ele recebeu um chamado. Volta lá em Lucas 5 para a gente encerrar. Jesus vai dizer agora para Simão no versículo 10, parte B. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que coisa linda. Depois daquela pesca maravilhosa, impressionante, o Simão, o André, o Tiago, o João, que eram sócios na pescaria, chegaram para Zebedeu, que era o pai do Tiago e do João, e disseram: Zebedeu, administra essa pesca maravilhosa. Pega esses peixes, negocia, vende, faz o que tem que ser feito, porque agora nós vamos seguir Jesus. Agora nós vamos jogar outro tipo de rede, que é a rede do Evangelho. Agora nós vamos pegar outro tipo de peixe, nós vamos pegar almas para o reino de Deus. Toda a igreja de pé, por favor. Foi naquele dia que Simão aceitou o chamado e começou a andar com Jesus para valer. Jesus já tinha entrado na casa dele. Agora Jesus entrou no trabalho dele e, por fim, no coração dele. Toda a igreja fecha os olhos, por favor. Jesus quer entrar hoje na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu trabalho. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Só que ele não invade, não. Ele chama, ele pede, ele bate a porta. Ele chegou para Simão e falou: Simão, deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu usar o teu barco para pregar. Me permita entrar. É assim que Jesus trabalha. Hoje Jesus está usando a minha boca para te fazer um convite. Ele está lhe dizendo: deixa eu entrar na tua vida. Você me recebe na tua vida, você me recebe no teu coração, você me recebe nessa casa que é o teu coração. O apelo está sendo feito hoje. Se você que está aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador, hoje esse apelo está sendo feito a você. Por isso eu quero perguntar, entre nós aqui, há alguém que quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Você que quer entregar a vida a Jesus e nunca fez isso, faça agora. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha e receba Jesus no seu coração. Receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se tem alguém que quer fazer isso hoje, se tem alguém que quer fazer isso agora, levante a mão. Eu quero falar com você também que já entregou a vida para Jesus, mas que acabou se afastando da casa do Pai, saiu da presença de Deus. O Senhor Jesus está te chamando de volta. E Ele está te dizendo: filho, volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar, e quer se reconciliar com Jesus? Se tem alguém afastado aqui que quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, levante a mão bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém afastado aqui hoje? Deixa eu falar com você que está me ouvindo pela rádio, me assistindo pela televisão, pelo YouTube, no meu canal, PR Ademir Pereira. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Na sua vida mesmo que Ele tem um plano. Ainda que você diga: eu sou pecador, Deus não quer graça comigo não, Deus não quer papo comigo. É pecador. É com você mesmo que Deus tem um plano. É na sua vida mesmo que Ele tem um propósito. Aí onde você está agora, você pode entregar a sua vida ao Senhor. Aí nesse presídio, aí nesse hospital, aí dentro desse automóvel, aí na tua casa, aí no seu trabalho. Eu não sei onde essa mensagem está te alcançando, mas onde quer que você esteja, se você quiser entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, faça o seguinte: ore comigo agora. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar, e eu quero que você que pode se ajoelhar aí onde você está, faça isso. Aí na tua casa, dobra o teu joelho assim como eu estou fazendo. Aí no presídio, dobra o teu joelho assim como eu estou fazendo.
Pastor, onde eu estou aqui não dá para ajoelhar, mas dá para colocar a mão sobre o coração. Põe a mão sobre o coração. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você ore comigo. Aí onde você está, diga: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e me ajuda a perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora e vou pedir que toda a igreja também ore. Estenda a mão na direção do altar. Interceda pelas pessoas que estão se entregando a Jesus, voltando a Jesus à distância. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, há pessoas agora em casa, no trânsito, no hospital, num presídio, no ambiente de trabalho, nos mais diversos ambientes, ouvindo a Tua palavra. E, meu Deus, da mesma forma que o Senhor chamou a Simão, apesar dele confessar que era um pecador, eu sei que o Senhor está chamando agora muitos homens e mulheres que, mesmo que sejam pecadores, são pecadores que o Senhor ama e quer salvar. Onde estiver alguém se entregando ao Senhor, escreve agora esse nome no livro da vida. Onde estiver um filho pródigo, uma filha pródiga voltando para a casa do pai, recebe de volta esse filho pródigo, essa filha pródiga nos teus braços, e que esta pessoa de hoje em diante venha caminhar firme na tua presença até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Deus abençoe a sua vida, parabéns pela sua decisão, fique firme na fé.